Muy buenos días a todos los participantes que se han Bom conectado. dia a todos os participantes que se conectaram. Vamos esperar um minuto para deixar que o restante dos participantes entrem e Muchas gracias voltamos. por su paciencia. Muito obrigada pela sua paciência. Fecha a porta aqui, Bruno. Luiz. Claudia, solamente un comentario. Se te escucha muy bajito. Por las Sí, dudas, te voy a quería poner, avisar si podías hablar más me voy a fuerte. poner mejor los headphones. Ernesto, ¿se me escucha mejor ahora? Sí, se te Escuta escucha melhor mejor. agora? Perfecto. Sim, agora se escuta melhor. Rosana, espero tus indicaciones para iniciar. En un minuto hay que empezar, sí. Ok. Em um minuto vamos começar. Ok. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Muito Estamos obrigada a aquí todos. Bom dia. reunidos Já en nombre estamos de aqui la reunidos. Organización Panamericana de la Salud. Na, Queremos no nome agradecerles da su Organização participación y su Pan-Americana da presencia Saúde, queremos para agradecer a celebrar un sua día participação e presença para hoy, el celebrar Día um de dia la muito Salud importante, Universal, o Dia en da este año Saúde Universal. 2025, que nos Nesse trae ano un de mensaje muy 2025, claro y traz uma muy mensagem muito clara importante e para muito la toma de importante decisiones para a tomada de de políticas decisões públicas y en de términos políticas principalmente de públicas, financiamiento. El tema principalmente es de el gasto del financiamento. O bolsillo tema é o elevado y gasto do cómo próprio este bolso afecta a la elevado e salud como y ele el afeta a desarrollo económico. saúde e o Para ello desenvolvimento contaremos con un econômico. panel Para de isso, lujo contaremos com um painel se luxuoso estarán presentando que estarão se acorde a apresentando cómo nos movemos en la agenda. como Y sin de más acordo com a agenda. introducción, E sem quisiera mais dar introdução, eu lugar gostaria al de video compartido por el doctor Gianluca passar um Rosa vídeo para compartilhado específicamente y para especialmente para esta oportunidad. especialmente para Adelante, por essa favor. ocasião. Eu quero cumprimentar aos participantes e os participantes dessa sessão da série de webinários sobre a atenção primária da saúde. Sua presença reafirma o compromisso coletivo a ter acesso à saúde mais justa e concentrada. Hoje comemoramos o Dia da Saúde. É uma data que nos recorda que a saúde é um direito humano e que nenhuma pessoa deveria ser obrigada a escolher entre atender
manter a sua saúde ou cobrir as suas necessidades básicas. O tema desse ano é o gasto do próprio bolso afeta a saúde e o desenvolvimento econômico, reflete uma realidade que limita o bem-estar e as oportunidades de milhões de pessoas nas Américas. Na nossa região, os domicílios devem assumir mais de 33% do gasto de saúde com pagamentos diretos. Em 12 países, esse gasto supera 35%. Essa cifra representa uma carga financeira injusta que obriga muitas famílias a endividar-se, postergar o atendimento e para priorizar serviços essenciais. O financiamento público em saúde corresponde a 3,7% do PIB, similar a números prévios à pandemia. Somente 6 países têm 6% do PIB, que é indispensável para a satisfação financeira e serviços de qualidade. Essa situação mostra uma realidade clara. Se o financiamento financiamento sustentável, não pode ter saúde universal. É necessário serviços de saúde mais eficientes, com uma atenção primária forte, capaz de integrar serviços e se organizar em torno das famílias e as comunidades. Investir em proteção financeira não somente melhora a saúde, reduz a pobreza, promove a produtividade e fortalece o desenvolvimento econômico. Hoje, mais que nunca, é o momento de atuar com determinação política. Reduzir os gastos do próprio bolso não é só uma decisão técnica, é uma decisão que define quanto estamos dispostos a chegar para garantir direitos, reduzir desigualdades e proteger a quem mais necessita. Os países da América têm uma oportunidade de investir de maneira inteligente e centrada na atenção primária, modernizar os modelos de financiamento, ampliar a proteção social e avançar para redes de serviços integradas e acessíveis para todas as pessoas. São investimentos que rendem frutos, fortalecem o crescimento econômico, aumentam a produtividade e consolidam sociedades mais justas e resilientes. A região das Américas demonstrou que, quando existe liderança política, é possível transformar realidades. Esse é o momento de alinhar vontades, mobilizar recursos e tomar decisões que garantam que nenhum domicílio seja empurrado à pobreza por razões de saúde. Da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, reafirmamos nosso compromisso de acompanhar os países nessa renda estratégica, gerando soluções, mobilizando alianças e respondendo aos esforços nacionais para fortalecer a proteção financeira e avançar para sistemas de saúde mais fortes e equitativos. A saúde universal não é uma aspiração, é uma responsabilidade compartilhada. A região tem o talento, a experiência e a oportunidade histórica para alcançar. Atuando com decisão, com solidariedade, com visão de futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Jarbas Barbosa, por esse vídeo inspirador e essa mensagem e a relevância que tem o gasto do próprio bolso e a possibilidade dos domicílios de ter acesso a serviços de saúde quando necessitam e o impacto que isso tem em relação à saúde econômica dos domicílios e na proteção financeira e, obviamente, o impacto que tem na economia e no desenvolvimento econômico, que muitas vezes é difícil poder fazer evidente isso. Na próxima parte da agenda, temos a doutora Ernesto Basco, ele é chefe da unidade de atenção primária em serviços integrados de saúde do Departamento dos Sistemas de Serviços de Saúde da OPAS, com uma apresentação sobre os últimos dados arrecadados na região em relação ao tema do gasto do próprio bolso e proteção financeira e o impacto nos domicílios. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Cláudia, por me dar a palavra e por essa oportunidade. Eu me lembro que há um ano
hicimos la passou presentación del voando, primer fizemos a apresentação reporte do de salud primeiro universal relatório de saúde en universal la conmemoración na de comemoração salud universal del de saúde año universal do ano 2024. 2024. Y en esse caso E nesse abordamos caso, tres aspectos. abordamos três grandes aspectos, Vinculado um a acceso, a vinculado cobertura ao y a protección acesso, à financiera. cobertura En e à ese proteção momento, financeira. la Nesse dimensión de momento, acceso a dimensão de acesso tuvo una gran relevancia porque teve era uma una grande dimensión relevância, porque era uma que dimensão le dábamos un protagonismo especial que dávamos dentro um de la protagonismo agenda de salud especial dentro da universal agenda de dentro de saúde las Américas. universal En dentro esta das oportunidad Américas. Nessa voy, como bien decía oportunidade, eu Claudia, vou, como a hacer dizia algunos Cláudia, comentarios fazer sobre alguns información y comentários sobre mensajes vinculados a los informações e aspectos mensagens de gasto de vinculadas bolsillo aos y de aspectos de protección gastos do financiera. Voy a próprio bolso e compartir proteção mi financeira. pantalla. Eu vou compartilhar a minha tela. Bien. Bueno, me confirman que se ve bien, ¿verdad? Me Sí, confirmam que se perfecto. pode ver bem. Más bien Sim, ahora sí. perfeito. Agora sim. Muy bien. Bueno, Muito bem. necesito partir necesariamente en Necessito esta presentación começar nessa para, apresentação para aclarar que cuando estamos hablando de protección para financiera esclarecer y que quando protección estamos falando de financiera y proteção acceso, financeira e es uno acesso, de los é um dos objetivos más objetivos importantes que tiene la mais estrategia de salud importantes universal, que tem a explicitados en saúde esa estrategia, universal, pero que al especificados mismo nessa tiempo, estratégia, dentro mas, ao de mesmo nuestro tempo, marco dentro do analítico nosso marco de funcionamiento analítico de los de sistemas de salud y funcionamento de dos sistemas de transformación de los saúde, sistemas de salud, transformação dos adquiere sistemas de un lugar saúde, central adquire um si lugar lo vinculamos central con las se funciones de los vinculamos com sistemas de salud as y funções dos sistemas especialmente de por saúde, la relación que especialmente tiene pela el relação aspecto de que tem gobernanza o aspecto de y governança la dimensión de e a financiamiento, dimensão de considerando no financiamento, solamente la considerando não reconexión de somente a recursos, la reconexão de mancomunión de recursos recursos, y la a comunhão asignación de de recursos. recursos e a Esto para alocação de mí es recursos. clave Isso, para mim, é para que fundamental cada para que cada debate y cada debate e análisis cada crítico sobre la situación análise actual crítica da situação nos dé atual, base en una propuesta de transformación de los que sistemas de salud, tem uma proposta no de perdamos de transformação do vista sistema de esta saúde, mirada percamos de sistémica vista de los esse procesos olhar de sistêmico transformación y de dos la processos mejora de en las condiciones de transformação acceso e y da de protección melhoria de financiera. conexão e acesso e proteção Ya financeira. hace un año atrás Há um y ano, presentábamos parte de esta información que me apresentávamos parece parte dessa crucial informação que me parece cuando crucial desagregamos quando las distintas desagregamos barreras al acceso a los as servicios de diferentes salud barreiras do y acesso aos reconocemos que las serviços de barreras saúde e organizacionales en nuestra reconhecemos que as región, en barreiras función organizacionais na de nossa la região, em função información que da tenemos disponible informação que temos actualmente, disponível es la atualmente, barrera más é a importante, la barreira mais organizacional. Pero importante. segundo, no solo es la Segundo, financiera, não somente a sino financeira, especialmente es la mas barrera que mayor especialmente é a impacto tiene barreira que en ele tem términos maior de impacto condiciones de em inequidad. termos de Quiere condições decir de que cuando desigualdade. hablamos Quando falamos de barreras de financieras, barreiras financeiras, nos referimos a nos uno de referimos los a desafíos más importantes um dos para estar desafios mais de alguna forma importantes para abordando estar, de alguma estas forma, abordando debilidades essas más fragilidades estructurales que mais tienen los sistemas de estruturais salud en que nuestra os región, que sistemas tienen que ver de con las saúde condiciones de têm na nossa inequidad. região, que tem Pero esto no es relação com essa azaroso, desigualdade. tiene que ver justamente, Isso tem como yo mencionaba relação, previamente, con las como funciones del mencionava sistema de salud. previamente, com a função En do ese sistema de caso, saúde. Nesse caso, quisiera neste caso, eu un poco de gostaria historia, porque desde el de año falar um pouco sobre a 2000 história, eh, porque desde o ano hasta, 2000 hasta el año previo a até la o pandemia, yo ano diría, anterior à pandemia, vivimos una etapa en donde vivemos uma etapa había una onde reducción del havia gasto del uma bolsillo y redução do una gasto do próprio mejora bolso del e gasto uma público. melhoria do gasto público. Esta correlación Essa inversa, ¿no? correlação inversa entre ambas dimensiones del entre ambas financiamiento dimensões de son claras financiamento no solamente en nuestra región, en el são mundo. claras, não A somente na nossa medida de que região, mas no aumentamos mundo. el gasto À medida público, em que es aumentamos o posible gasto público, é possível generar las condiciones para una gerar as reducción del gasto condições de para uma bolsillo redução
redução do gasto do próprio bolso. No Después de la entanto, pandemia, depois da como decía pandemia, nuestro e como director dizia nosso diretor previamente, esta previamente, situación essa se revirtió, situação por lo menos muy parcialmente, se pero reverteu, para pelo menos nosotros es un parcialmente, alerta, para nós é um porque hay alerta, una reducción porque existe del uma gasto público redução y do hay un gasto aumento del público gasto de e bolsillo existe um que aumento do tenemos que gasto do prestar próprio bolso, atención, que que tiene temos un que prestar impacto sobre atenção, la que tem um protección impacto financiera sobre a y proteção por eso financeira, el e por sentido, la isso relevancia a de relevância este webinar en esta desse oportunidad. webinar nessa Incluso oportunidade. cuando analizamos la Inclusive, quando situación en términos analisamos más a situação em estructurales termos por mais parte de los países, estruturais por parte dos este, países, y analizamos dos e dimensiones importantes que analisamos tienen duas que ver dimensões con el gasto de importantes que têm bolsillo relação com o en gasto salud do como próprio porcentaje bolso em del gasto en saúde, como salud, y analizamos porcentagem también do el gasto em gasto público saúde, en salud como e também o gasto porcentaje público del em Producto saúde Bruto como Interno, porcentagem do vemos PIB, que cuando vemos que combinamos estas quando dos combinamos dimensiones, essas duas los países dimensões, que se os acercan países que a se ciertas aproximam referencias que a certas consideramos que son referências que condiciones consideramos que necesarias para são avanzar condições hacia la salud necessárias universal, para son progredir pocos los para a saúde países que están universal, são dentro de esa poucos os zona. países Acá que estão dentro dessa identificamos zona. cuatro países Aqui de la región identificamos 4 que se países na aproximan al região que 6% se del PBI aproximam aos y al 6% do PIB 20% del e gasto a en salud 20% do financiados gasto por em hogares. saúde Acá lo financiado pueden ver sobre la para derecha, domicílios. Vocês debajo, podem los ver à países direita que han os alcanzado por países que lo menos esos alcançaram niveles, pelo pero menos esses níveis, en la gran mayoría de é, los otros mas casos estamos a lejos de maioria esos niveles. dos casos estamos Voy a hacer longe disso. algunas Eu vou fazer reflexiones algumas más allá reflexões, de los datos cuantitativos além que dos tienen que dados ver con cuestiones quantitativos, que têm conceptuales y un relação com poquito questões metodológicas que conceituais e um nos pouco sirven para interpretar metodológicas, que la servem para situación actual. interpretar a Cuando situação se atual. convierten los gastos de bolsillos Quando en os excesivos gastos o do lo que próprio bolso generalmente se transformam em gastos se asumen como excessivos catastróficos. e En se este assumem como caso, hay catastróficos, nesse que, caso, hay que incorporar temos que este incorporar concepto esse que se ha conceito actualizado en la literatura que por foi parte de la atualizado OCDE, por na parte de OPS, que son las dificultades literatura pela financieras, OMS, pela OPAS, que que são as dificuldades empiezan cuando la financeiras que capacidad de começam gasto de un quando a hogar para capacidade de mantener gasto sus de um necesidades domicílio para manter básicas as suas necessidades está en básicas riesgo está em justamente por los risco gastos en salud. justamente pelos Y gastos em los saúde. gastos E os excesivos o gastos catastróficos excessivos ou pueden generar catastróficos podem diferentes gerar consecuencias muy diferentes relevantes que consequências estamos muito monitoreando en la relevantes que región. En estamos primer lugar, monitorando na região. pueden Em llevar a un primeiro hogar lugar, al podem empobrecimiento, levar y a esto es um lo que domicílio ao tradicionalmente empobrecimento, se porque analiza tradicionalmente se cuando analisa asociamos protección quando financiera associamos y proteção sus financeira implicancias en e as términos de suas inequidades, implicâncias pero em también termos de puede causar desigualdades, mas também pode endeudamiento de esos causar hogares o venta de endividamento dos activos. domicílios ou Y, venda de y por ativos. último, y no E por menos último, importante, e não muy menos asociado importante, con muito el análisis más associado com a integrado, análise en mais donde integrada, buscamos integral, hacer un onde análisis procuramos que fazer uma comprenda análise que protección compreenda a financiera con proteção access, financeira es com posible acesso, que é las dificultades possível que financieras puedan as generar dificuldades necesidades financeiras possam insatisfechas gerar de atención necessidades en salud. insatisfeitas Esto de yo atenção em mencionaba previamente saúde. que tiene que Eu ver con la mencionava segunda barrera previamente que más tem importante relação que com a tenemos. segunda barreira Pero en mais términos importante que muy temos. concretos, ¿cómo se Em mide termos la muito incidencia de concretos, como se dificultades mede a financieras en los incidência de hogares? dificuldades Es financeiras la nos domicílios? proporción de la É a población proporção da cuyo gasto del população bolsillo en cujo salud gasto do próprio excede bolso em el saúde 40% supera del ao presupuesto 40%, a discrecional en salud. 40% do A medida que orçamento aumenta el gasto de bolsillo discrecional em saúde. de los Aumenta hogares, o gasto hay do una próprio bolso reducción del presupuesto e discrecional en salud. tem uma Y esta redução situación es do muy orçamento diversa discrecional em en los saúde. Essa países, situação é muito ¿no? Vemos diversa nos países. que Vemos varía no que solamente al interior varia de não América somente Latina, no sino interior da América incluso Latina, hay una gran variación incluso al inclusive interior tem del uma Caribe grande inglés. Y variação ahí podemos no ver Caribe países en também. donde Podemos ver los países niveles onde os níveis de estas dificultades dessa financieras dificuldade son financeira importantes, ¿no? são Por lo menos importantes, cuando pelo menos estamos considerando quando el porcentaje de estamos hogares considerando a sufriendo porcentagem de gastos excesivos en domicílios salud. Y sofrendo podemos gastos ver lo que hace excessivos em Honduras, saúde. Perú, E Nicaragua, podemos ver Argentina, Honduras, en donde Peru, los niveles Nicarágua, superan Argentina,
onde os níveis superam, nesses casos mais extremos, a 25%. No entanto, o que queremos destacar é que isso não causa um impacto em toda a população em termos gerais. Os domicílios mais pobres são os que enfrentam maiores dificuldades financeiras. Aqui temos alguns casos, como a Bolívia, Paraguai, Peru e Chile, nos quais o quintil dos menores, as menores rendas, independente de quanto gastam em saúde, em seu gasto de próprio bolso, o peso e as implicâncias em termos de dificuldade financeira são claramente maiores, muito diferente do restante dos quintis. Na maioria dos países estudados, os domicílios com gastos excessivos são os que se empobrecem. Nesse caso, fechamos o círculo preocupante para nós em termos de analisar o componente de gastos do próprio bolso como parte da estrutura de financiamento nos países, mas, ao mesmo tempo, como afetam essa população que não somente, desculpe a reiteração, são os que se empobrecerão, utilizam serviços de saúde com gastos do próprio bolso, inclusive são os que terão maiores barreiras aos acessos aos serviços quando não podem utilizá-los pelos custos. Quando se analisa os componentes desses gastos, a informação é muito diversa. Aqui, simplesmente selecionamos um dos componentes que é crítico na região e é cada vez mais crítico, que se relaciona com gasto com medicamentos, como porcentagem dos gastos do próprio bolso em saúde é muito relevante. Vemos os casos do Brasil e do Peru, que superam, inclusive, 64% de todo o gasto do próprio bolso. É como resultado do peso que tem o gasto com medicamentos. Inclusive, tem sentido, pelos comentários prévios, se relacionam com o menor gasto público. Isso significa que menor gasto público, especialmente relacionados com o financiamento de medicamentos, maior será o gasto em medicamentos como porcentagem do gasto do próprio bolso em saúde. Como dizia ao princípio, não há uma receita mágica. É necessário trabalhar sobre todos os componentes da cobertura. O componente de cobertura associado à garantia, à cobertura populacional, ao financiamento, limitações nessas dimensões de cobertura somadas a dificuldades e restrições da oferta para poder responder às necessidades de saúde da população, e complementando com fatores que são multiplicadores desses problemas, como as doenças não transmissíveis, obesidade, etc., são, de alguma forma, os problemas que estruturalmente estão sobre a mesa e temos que resolver com a mensagem que o nosso diretor previamente nos comentava. Em primeiro lugar, a necessidade de expandir o financiamento público. Nós retrocedemos, estamos em 3,7% na região, de acordo com os últimos dados disponíveis de 2023. Essa situação não melhorou durante 2024. É muito do que temos que superar, inclusive num contexto de restrição fiscal que os países têm, e nós somos conscientes. Em segundo lugar, temos que saber
desenhar intervenções que sejam eficientes e efetivas para a redução do gasto do próprio bolso. E dessa forma, temos que alocar maiores recursos públicos para esses bens e serviços que são a causa principal do gasto do próprio bolso, como o exemplo do caso de medicamentos que eu mencionava, especialmente aqueles que têm um impacto sobre esse gasto catastrófico excessivo que gera dificuldades financeiras e empobrecimento para a população. Por último, e para mim muito importante, temos que, em todos os casos, complementar a análise de proteção financeira com a redução das barreiras aos serviços de saúde, como barreiras organizacionais, geográficas, e isso é feito em termos estruturais, fortalecendo uma perspectiva de atenção primária da saúde. Isso é adequando a organização dos sistemas de saúde às necessidades de saúde da população em cada um dos territórios e com enfoque de redes integradas de serviços de saúde. Muito obrigada. Muchas gracias, Muito Ernesto, obrigada, Ernesto, la forma tan clara de presentar por los apresentar de mensajes maneira tão principales. clara as mensagens Recordemos que principais. la Vamos estrategia de salud recordar que na universal, Estratégia de que Saúde fue Universal, que aprobada por los foi países aprovada en pelos 2014, países em hacía mucho 2014, énfasis en el rol se dava del muita gasto ênfase no público papel do como gasto fuente de público como reemplazo fonte de en el camino hacia la substituição eliminación del gasto de para a bolsillo como eliminação fuente do gasto do de próprio financiamiento. bolso. Y la forma, el E a camino es a través forma, del o caminho, fortalecimiento del é enfoque de por meio atención do primaria fortalecimento y esa do forma enfoque de integrada de atenção poder primária e essa abordar forma integral prestación de servicios desde el de enfoque abordar a de prestação de redes. serviços com La enfoque de importancia redes. no A puede verse por importância separado el cómo não pode poder ser eliminar vista ese bolsillo separadamente, frente a la necesidad como poder de mejorar eliminar la esse gasto seguridad do próprio fiscal bolso para la sem salud. a Y eso necessidade de pasa obviamente, eso melhorar personaliza a, obviamente a, a través del a aumento saúde del gasto pública público. com Y o el reto aumento continúa do lamentablemente gasto público. siendo E, grande para la infelizmente, región. todo o Vamos restante é a oír un poco muito más grande, la os problemas perspectiva são muito grandes para de a los região. países en un Vamos minuto, continuar pero escutando antes quisiera hacer sobre a perspectiva dos una países pausa para dentro de um recordarles minuto. que Eu este gostaria de evento fazer se uma está pausa transmitiendo para dizer que esse directamente evento en está tres idiomas, sendo en español también transmitido em três con traducción idiomas, simultánea espanhol com al inglés interpretação y también al simultânea portugués, y para o contamos inglês e para o también português, con e também la traducción en contamos com el lenguaje de a señales tradução internacionales. na Y linguagem dos queremos sinais nuevamente agradecer a todos internacional los e participantes. queremos agradecer Sabemos de la todos os importancia de participantes. este día Sabemos da que ha importância generado desse dia, varios eventos relacionados con la que celebración del tivemos Día de Salud vários Universal y eventos principalmente por el relacionados com o tema. Dia da Saúde Y agradecemos por Universal ello su e participación y el agradecemos a estar sua presente aquí con nosotros. participação e por estarem Pasamos presentes aqui ahora conosco. Vamos precisamente a passar lo que agora comentábamos hace unos ao que minutos, a comentávamos há uns pedirles a dos minutos, sistemas, a representantes de pedir dos sistemas de salud que a nos son representantes dos emblemáticos dois en la sistemas de región, saúde que que son são los casos emblemáticos de na Brasil y Uruguay, região, que são os casos do para Brasil que e do nos compartan Uruguai, para su que experiencia y compartilhem a cómo sua ven ellos experiência los retos, el estado de e os protección financiera en sus desafios países y cuáles o estado de identifican proteção que son financeira los nos seus principales países retos e en o el que eles avance en identificam este com sentido. quais são os La principais primera desafios intervención no avanço nesse será a sentido. cargo A de primeira Marina intervenção Natividade. vai Marina es ser asesora de del Fondo Marina, ela é Nacional del director assessora del do Fondo Fundo Nacional de Salud Nacional de Brasil. de Saúde do Brasil. Marina, adelante, por Marina, favor, si por pudieras favor, compartir tu se presentación. você puder compartilhar a sua apresentação. Sim, claro. Bom dia a todos. Bom, já Bom para, dia. apesar do nome estar Dárcio, quem faria a apresentação seria o Dárcio Guedes Júnior, meu diretor do Fundo Nacional de Saúde do Brasil. Já peço desculpas antecipadamente, ele teve que representar o governo numa outra agenda de emergência. Mas espero estar à altura do que o Dárcio apresentaria aqui para vocês hoje. Es un honor tenerte y un gusto tenerte, Marina. Adelante, Obrigada. por favor. É uma honra te ter, Marina. Deixa eu compartilhar minha... aonde, gente, que eu consigo compartilhar aqui?
Compartilhar. Ahí vemos la presentación. Faltaría Estamos vendo a proyectarla en apresentação, modo faltaria colocá-lo em modo apresentação na tela pero completa. ya vemos la Mas pantalla. estamos vendo já a tela. Conseguem ver? Sí, vemos la presentación, pero no está en Sim, modo estamos olhando a presentación. apresentação, mas Ainda não não? está em modo No, apresentação. aún no. Deveria A estar. veces demora un poquito, Às vezes tarda pero mais um estamos viendo pouquinho, mas la estamos pantalla olhando del para PowerPoint a y tela com o no PowerPoint. está aún en modo Não presentación. está ainda no modo de apresentação. Vamos tentar novamente. Ha sido un día de retos tecnológicos, porque a mí se me desconectó el Zoom. Ahora sí, perfecto. Conseguem ver agora? Perfecto, Marina, muchísimas gracias. Perfeito, eu que agradeço. Bom, então vamos lá. Estão vendo a apresentação, certo? Ahora no, ahora pasó a las notas. Hay Não, en agora Word, passou para as notas, tem o el archivo Word. en Word. Ahí sí, Agora foi. ahí sí, Sim, perfecto. ótimo. Ok, então vamos lá, e deixa eu voltar as notas para cá. Pronto. Então vamos lá. Ok? Bom, iniciando aqui, temos um panorama geral do sistema, que é um sistema que atende mais de 203 mil pessoas. O Sistema Único de Saúde, né? No Brasil atende mais de 203 milhões de pessoas. Está presente nos 5.570 municípios, de forma muito particular, porque a gente tem município desde 856 mil habitantes até município com quase 12 bilhões de habitantes. Tem administração compartilhada, com papéis para os níveis estadual, federal e municipal. Ele vai desde a atenção primária, como porta de entrada, até a atenção especializada. No Brasil, aproximadamente, como vocês podem ver, 10% do PIB é destinado à saúde, sendo que 3,8% é da saúde pública e 5,8% vai para a saúde privada. E a gente observa que 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Então, a gente vê aqui que a saúde, todos têm direito à saúde, né? E é um dever estatal. Isso está na nossa Constituição. Em função, o artigo 166 da nossa Constituição estabelece que a saúde é um dever do Estado, direito de todos. Então, por isso que ela é para todos.
Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem 3 princípios básicos. Como todo sistema tem seus princípios, nós temos 3 princípios fundamentais: a universalidade, a integralidade e a equidade. São importantes e estão sempre presentes em todas as decisões que são tomadas no nosso sistema. Qualquer pessoa no território nacional pode utilizar-se do serviço de saúde público. Bom, o SUS foi criado em 1988, com a Constituição Federal, e foi regulamentado pela Lei Orgânica 8080, estabelecida em 1990. Então, a gente está comemorando aí, este ano, 35 anos de atuação do Sistema Único de Saúde. Que mais? Vamos para o próximo. Estou com dificuldade de alterar os slides, mas tá indo. Com relação à estrutura do financiamento do SUS. A estrutura é de gestão tripartite. Então, ela é descentralizada, é compartilhada e é solidária. Tem instrumentos de gestão para planejamento, para execução e para monitoramento. Esse é um movimento interconectado, cíclico e de planejamento. Então, com o processo de trabalho, tem uma hierarquia dentro de uma ótica da transparência. E esse é o passo mais importante, né? A parte mais, digamos que complicada quando a gente fala de um país continental como o nosso, que é a articulação entre os níveis municipais, estaduais e federais, envolvendo os atores e os processos de trabalho. Vou voltar para o próximo. Bom, é importante dizer que existe um outro ponto de vista de base legal, que são os percentuais mínimos para aplicação de saúde. Aqui no Brasil nós temos isso. É o que garante a execução dos recursos. Então, 15% dos recursos da atenção são do governo federal. Minimamente 12% dos recursos são do Estado e 15% dos recursos vêm dos municípios, das cidades, que têm por obrigação colocar esse recurso na saúde. E aí vocês podem ver o tamanho do orçamento que a gente lida aqui. Vamos lá, querido? Aqui. Todo esse processo começa com o planejamento, né? Que ele é feito de forma municipal, então o planejamento acontece no município, ele ascende, é validado pelos estados, chega no plano nacional e se desdobra em uma programação de ações realizadas e acompanhadas todos os anos por cada um dos atores e das esferas envolvidas. Quando a gente pensa nos desafios para os sistemas universais, de forma geral, a gente tem a questão do envelhecimento da população, das medidas sanitárias, dos impactos de tecnologia, das mudanças climáticas, da sustentabilidade fiscal, enfim, da inteligência artificial. Todas essas coisas estão mudando e estão se tornando verdadeiros desafios para a gente. Com relação ao envelhecimento da população, esse é o que está batendo na nossa porta com mais força agora. Isso. A questão da sustentabilidade fiscal, ela traz um desafio comum para todo mundo. No caso do Brasil, o maior desafio é esse aí, que é o envelhecimento da população, que a gente tem hoje, como vocês podem ver, 15,8% da população já tem mais de 60 anos, e a previsão é de que em 2050 a gente vai ter 30% da população, ou seja, vai dobrar esse número. No mundo com 2,2 bilhões de pessoas que têm mais de 65 anos, preocupa bastante do ponto de vista da sustentabilidade do sistema. Quando a gente pensa nessa outra questão, que é o desafio climático,
a gente acabou de ter aqui no Brasil a COP30, que fala um pouco desses desafios, né, que estão sendo colocados para a gente, e os números apontam para um impacto bastante considerável. Número alto de falecimentos, contaminação de ar é um dos problemas, a questão da pobreza, as enfermidades respiratórias. Então, isso são coisas que nos deixam bastante atentos e vigilantes e pensando em novas políticas e novas estratégias. Qual seria o impacto no financiamento? Quanto à dificuldade de garantia de recurso, a pressão tecnológica, o investimento, o envelhecimento da população, a estabilidade do crescimento do PIB, são desafios que são postos e que a gente precisa superar rapidamente, e aí a gente pensa, como é que a gente está fazendo isso? Então, como é que o Brasil está fazendo isso? A gente está enfrentando com os programas federais que abordam esses temas do ponto de vista da orientação e de como isso deve ser feito. Então, saúde bucal, os mais médicos, saúde digital, farmácia popular, como o Ernesto bem trouxe, a quantidade de recursos que a gente investe em medicamento é enorme. E aí, no centro de tudo isso, o primeiro deles e o mais importante é a estratégia de saúde da família, que a gente chama de saúde 360, por cuidar do vínculo, da qualidade, da atenção. A gente está falando aqui da porta de entrada para o sistema único de saúde no Brasil, né? E quando a gente entra na atenção primária, a gente está falando aí de 45 mil unidades básicas de saúde, quase 1 milhão de profissionais de atenção primária em saúde, mais de 100 mil equipes cofinanciadas pelo Ministério. A gente tem equipes de saúde da família, saúde bucal, equipes e-multi. Além disso, a gente tem 25 mil médicos do Mais Médicos, que é uma estratégia que coloca médicos em lugares onde, de fato, tem uma dificuldade grande de fixação desses profissionais. Com tudo isso, a gente vê aí que o nosso impacto orçamentário em 2024 foi de quase 60 bilhões de reais, o que dariam aí uns 10, 11, talvez 12 bilhões de dólares. É bastante coisa. E aí a gente tem uma outra estratégia muito importante, que é para tratar das questões de atenção especializada, que é o Agora Tem Especialista, que tem como premissa algumas áreas de atuação, que vocês podem ver aí. Qual que é a ideia com esse programa? É oportunizar o atendimento ambulatorial cirúrgico e cirúrgico, o acesso à radioterapia, a inclusão de prestadores privados, podendo trocar. O interessante aqui é que a gente está fazendo acordos com prestadores privados para eles trocarem suas dívidas e o faturamento tributário por serviços, aumentando a capacidade da rede, né? Do mesmo jeito, os planos privados, que têm questões que envolvem dívidas com o governo. Então, o objetivo disso é aumentar cada vez mais o acesso e o cuidado das pessoas. Outra coisa que a gente está fazendo é atuando de forma muito presente no SUS digital, criando essa questão da teleconsulta, entendendo como esse processo funciona e como é que a gente pode melhorar o monitoramento dos dados, identificar o que acontece em cada lugar do país para organizar melhor todo esse processo. Uma outra estratégia importante, provimento e o aprimoramento e a formação dos profissionais de atenção especializada, né? Nós temos, de fato, muitas dificuldades de identificar em alguns lugares do país especialistas para atender, né, as pessoas. E nessa parte que não engloba a atenção primária, e isso é muito importante, para poder fazer com que todo município tenha acesso à atenção especializada, o que é difícil quando a gente pensa num município de 800 habitantes. Essa realidade fica um pouquinho mais complicada. Então, a telemedicina está vindo, a gente está enxergando isso como uma boa oportunidade. E uma novidade que a gente traz nesse programa, que é super importante também, é o olhar diferenciado, que ao invés da gente pagar por procedimento realizado,
a gente está pagando por linha de cuidado. Exatamente porque a gente identificou que durante o tempo que tem um desperdício enorme de recursos, de processos, de procedimentos que são realizados que não chegam a um diagnóstico. Então, você faz um monte de exame, mas não fecha o diagnóstico. Então, a gente está organizando essas ofertas de cuidado integrado em 6 grandes grupos, que tem o sentido de avaliar cada um dos grupos para que não seja feito um procedimento isolado. Então, os prestadores são remunerados pelo diagnóstico. E isso está mostrando para a gente uma boa. A gente está. Como é a palavra? A gente está vendo uma boa perspectiva, empolgado. Desculpa, deixa eu voltar. Com essa questão. Essa nova forma de olhar a remuneração dos procedimentos está deixando a gente bem. Bom, é uma esperança, né, de que a gente consiga atender mais gente. Eu não sei se eu corri muito, eu não queria passar dos 15 minutos, mas essa foi a nossa contribuição, né, do Brasil, nisso que a gente está pensando, essa é a nossa contribuição para a saúde universal, para esse dia muito bem celebrado por vocês todos. Enquanto gestores públicos de saúde, a gente trabalha de forma diligente sempre para ajudar a todos que precisam de nós. E aqui no Brasil, no Ministério, no Fundo Nacional de Saúde, a gente tem um slogan que a gente acredita que conhecendo o financiamento da saúde, a gente salva mais vidas. Então, isso é o que tem nos motivado. Esse slogan, inclusive, foi o próprio Darcio que trouxe para essa equipe, e a gente segue todos os dias, do dia 1º do 1º de janeiro a 31 de dezembro, com essa compreensão, que a nossa missão é ajudar quem precisa e fazer com que o recurso chegue a todos que realmente precisam e a maior quantidade de pessoas possível. Muito obrigado, espero ter atingido as expectativas. Muchísimas gracias a ti, Marina, por supuesto, es siempre Muito obrigada a você, Marina. Realmente muito interessante conhecer a experiência do Brasil, como falei inicialmente, um dos sistemas de saúde emblemáticos e que realmente mexeu com a região, com o lançamento há mais de 30 anos na região do Sistema Único de Saúde. Mas continua enfrentando desafios por causa dos sistemas de saúde que são dinâmicos realmente, né? Novos desafios como mudança climática, envelhecimento, também repercute nos objetivos originais do desenho dos sistemas. Brasil ainda tem como desafio diminuir o gasto das pessoas e o gasto público também está um pouquinho longe dos 6% a nível de 4,4%, mas o enriquecedor é como o país, de alguma forma, procura, tenta, através de políticas inovadoras, enfrentar os novos desafios. Novamente, muito obrigada. Agora gostaríamos de dar a palavra às colegas de Uruguai. Estão conosco Chantal Bulem e Cecília Ravaitia. Elas são analistas da área de Economia da Saúde do Ministério de Saúde Pública do Uruguai. Então, Chantal, acho que você começaria com a apresentação. E quedamos muy atentos a su mensaje. Presentación. Dame un segundito. Só um segundinho. Sí, pero eso lo tengo que dejar después. Parece.
Les recordamos nuevamente también si tienen alguna consulta en el Lembramos chat, que se siempre tiver escuchar de alguma ustedes, los pergunta no participantes, también chat, enriquece é los bom mensajes ouvir para nosotros. vocês. Y ahora sí, ahí veo Agora sim, se ve la presentación estou perfectamente, olhando a perfectamente, y apresentação las escuchamos perfeitamente. muy bien. Ouvimos vocês muito bem. Perfecto. Bueno, antes que Ahí nada, va. agradecerles por Ótimo, la bom, invitación, agradecer o pedir convite. disculpas. Igual vamos a estar compartiendo Desculpas, la vamos presentación, pero por compartilhar hoy na justo estamos con apresentação, una mas conectividad queria de conexión baja y nos pidieron pedir que desculpas porque apagar la cámara temos pouca. mientras estamos estabilizando la conexión, luego Vamos volvemos ter que desligar a câmera a porque temos reencenderla. conexão, não está ¿Ah? muito bem, a nossa conexão. Entonces, bueno, Bom, un poco para um pouco contextualizar para y dar empezar, contexto voy e a empezar. começar. Esto no está Vou corriendo, ¿no? começar. Ahí. Voy a empezar presentando algunos Vou indicadores começar generales apresentando os que permiten indicadores dimensionar gerais el que sistema de permitem salud en dimensionar os Uruguay. sistemas de saúde em Uruguai. Presentamos acá datos del Apresentamos aqui 2023 dados do y podemos ver que el gasto en 2023 salud e vemos representó más que del o 9% del gasto PIB. em De saúde ese foi mais total, el que o gasto 20% público do representa el PIB, 6.6% del PIB representa y el gasto 6% privado do alrededor del PIB e o gasto 2,8%. privado mais do Dentro del gasto público se destaca 6,5%. Dentro claramente do el gasto peso del público está FONASA, claramente o cuyo peso do gasto específico CONASA, equivale que gasto casi un específico é 4% quase del um PIB. 4% Y este concentra aproximadamente e 43% del concentra gasto corriente en salud 43% do gasto y corrente em saúde aproximadamente el e 60% aproximadamente del gasto público en salud. 60% de gasto público em En cuanto al saúde. gasto de bolsillo, que va a ser el Enquanto o foco de esta gasto presentación, alcanzó más de pessoal 1% del foi PIB, mais de es decir, 1%, cerca del 16% del perto de gasto total. 16% de gasto em Y saúde. finalmente, como para cerrar, Finalmente, como con para nuestros indicadores fechar com os generales, Uruguay indicadores, presenta un PIB Uruguai per cápita cercano apresenta a um PIB 21 per mil capita dólares, de una quase población 21 de mil más de 3 dólares, millones y medio uma população de de mais de 3 habitantes milhões e y meio una de informalidad en habitantes torno al e uma 22%. informalidade em torno do 22%. Bien. Entonces, también para contextualizar un poco, presentamos acá el Sistema Nacional Para dar um Integrado de pouquinho de Salud, bien contexto, este é breve. o Sistema Nacional Integrado de En esta Saúde. diapositiva lo que Nesse vemos es slide, o que resumido el vemos é funcionamiento o del resumo Sistema Nacional do Integrado de Salud funcionamento do Sistema y Nacional se Integrado de compone por Saúde. prestadores públicos, Está donde feito por claramente se prestadores encuentra públicos, onde ACE claramente está como o gran ACE, prestador, como también grande el Hospital prestador, Militar, o el Hospital Hospital Militar Policial também, y el o Hospital de Hospital Clínicas, que es el Hospital Policial e de Universitario. Clínicas, que é o Hospital Y por otro lado, los Universitário. prestadores privados y Do outro lado, federales y prestadores los parciales privados são que básicamente federais e os son parciais que emergencias basicamente são móviles. emergências. Por su parte, el Seguro Nacional de Salud O constituye el Seguro principal Nacional de mecanismo Saúde de constitui o financiamiento del principal sistema. mecanismo de Acá, financiamento. los usuarios y las empresas y el Estado Os aportan al usuários, as FONASA y empresas e o todo lo Estado recaudado aportam se a FONASA e canaliza tudo é a través canalizado del BPS, através que do solamente es como agente IPS, que é como canalizador um de los agente fondos. canalizador Y dos este fondo fundos. financia a través de la E cuota esse salud, fundo que se financia combina através con da una cota cápita saúde, que ajustada é por de sexo y uma edad capita y un componente de metas ajustada por asistenciales, sexo e es decir, por pago de idade, desempeño. e que é dado por pago e Los desempenho. componentes se transfieren a Os los prestadores componentes são integrales que deben transferidos aos garantizar trabalhadores el Plan integrais que Integral de devem Asistencia en garantir o Salud, plano más integral conocido como de PIAS, está acá. conhecido como PIAS El aqui. vínculo con el seguro O se vínculo regula com mediante los o contratos plano de de gestión y saúde son é regulado administrados através de por las contratos de MAS. gestão e são administrados pelas MAS. Hoy hay más de Hoje 2,6 tem mais de millones de personas que están 2,6 cubiertas por milhões este de seguro, lo que pessoas refleja su papel como comprador sob, casi sob esse único en el seguro, que é sistema. como que En mostra este que é um esquema, comprador quase único no sistema. la reforma Nesse legislativa esquema, a del reforma feita 2007 no buscou mejorar la 2007 equidad del financiamiento y tentou avanzar hacia melhorar a una equidade cobertura do universal. financiamento e avançar a Es essa importante cobertura. recordar que É el importante diseño lembrar que capitativo o separó la desenho construcción de la capitativo utilización. se viu Y a esto obviamente generó construção un mecanismo más eficiente e gerou um orientado a los mecanismo mais resultados. eficiente orientado a Y a su resultados. vez, el crecimiento del E também o FONASA crescimento do está influenciado FONAPSA por el ingreso está progresivo de los colectivos, que después lo vamos a ver bien en las influenciado pelo características. ingresso, Y bueno, obviamente por los cambios demográficos pelas que mudanças incrementan el costo demográficas também, económico que de los incrementam o pasivos. custo dos passivos. Destacamos el rol del Fondo Nacional de Destacamos Recursos, o papel do Fundo que es un Nacional de pilar Recursos, fundamental que é um pilar para entender por qué fundamental Uruguay para mantiene entender por que o niveles Uruguai relativamente mantém bajos níveis de gasto de relativamente bolsillo en baixos comparación
de temas de esta gasto región. próprio, do El próprio FNR bolso. financia en particular O de forma centralizada FNR las financia prestaciones de de forma alto costo centralizada y baja prestações de alto prevalencia, custo e baixa y cubriendo prevalência, a toda la población cobrindo a independientemente população de su toda, prestador. independente Esto, do en definitiva, prestador. incluye procedimientos de Isso, em alta definitiva, complejidad y inclui los procedimentos de IMAE, alta medicamentos de complexidade alto no costo, CIMAI, programas medicamentos de de alto referencia y custo, técnicas de programas de fertilidad. referência e técnicas de El financiamiento fertilidade. proviene del O FONASA financiamento vem do y FONASA de los hospitales e públicos, dos y bueno, hospitais y hace la públicos parte e, gratuita bom, de faz la a cuota privada parte obligatoria gratuita y de de rentas a generales, que en cota definitiva están privada controlando la diferencia entre obrigatória, ingresos y egresos. e aí se está Esta vendo a diferença estructura, entre en ingressos e definitiva, ingressos. evita que Esta estrutura estos costos recaigan evita que esses directamente sobre custos los usuarios y que caigam sobre os claramente, en usuários, términos de gasto de que em bolsillo, termos el de rol gastos del FNR de es próprio de bolso, excesivo. do próprio bolso é Sin muitas mecanismo de vezes é cobertura excessivo. colectiva, Se mecanismos de sin este cobertura, mecanismo de cobertura sem esse colectiva, mecanismo los de cobertura prestadores de coletiva, os prestaciones que son prestadores de valores extremadamente que elevados são de generarían valores gastos muito catastróficos altos para muchos seriam hogares. gastos Por eso la creciente presión de catastróficos para muitos tecnologías y lares. medicamentos de alto costo, como ya se ha Então, mencionado, es uno de los factores a estructurales que prestação de impulsan medicamentos el de gasto alto en salud, custo é um y el dos. FNR actúa en definitiva como un O amortiguador FNR atua claramente como que protege financieramente a las que familias. protege financeiramente as Acá vemos famílias. un poco Aqui vemos la serie desde el 2005, previo a la reforma, a série ¿no? La antes de reforma fue en el 2007. 2005. También se pueden Desde visualizar 2007 tendencias que ya vemos mencionó Ernesto en su o que falou presentación, en Ernesto donde na claramente sua hubo una tendencia apresentação. del gasto Houve uma bolsillo tendência de que se alinea, gasto do gasto próprio bolsillo bolso sobre que gasto total alinha en salud, sobre gasto la total tendencia a la em baja, saúde, a sí, también tendência é ese de baixa aumento en la se houve pandemia um y aumento na luego nueva pandemia disminución, e depois uma y a la diminuição vez e el aumento en el gasto público en também o salud a lo aumento em largo gasto de público em toda saúde la serie, ¿verdad? ao longo da série Entonces, bueno, como toda. decíamos, observamos Então, estas observamos tendencias, essas en donde a partir del tendências, 2007 se ve un onde a crecimiento partir de sostenido que 2007 refleja la são incorporación crescimento progresiva de los sustentável colectivos al Seguro Nacional de Salud para o y la Seguro Nacional de consolidación Saúde e a clara del FONASA como conciliação principal clara financiador del do sistema. FONASA como principal Esta financiador do expansión del sistema. financiamiento público es uno Essa de los expansão factores que do explica que financiamento Uruguay público é um dos mantenga niveles fatores que explica que o comparativamente bajos de Uruguai gasto de tenha bolsillo. níveis baixos A su vez, de en gasto línea do con este próprio buen bolso. gasto de bolsillo y con proyección del gasto total en salud, podemos ver, bueno, esta tendencia, Podemos ver a ¿no? tendência, Y a pesar del aumento de la cobertura y e la mesmo complejidad com o de las aumento da prestaciones, cobertura e a este complexidade indicador das se mantiene prestações, estable esse indicador en se mantém torno al estável 16%, em torno a incluso 16 descendiendo en ao redor algunos do años. 16%, mesmo Este comportamiento baixando está alguns anos. directamente O vinculado al comportamento diseño de está la diretamente reforma, vinculado ao desenho da la reforma, ampliación del seguro ampliação de claramente, la compra seguro, explícita de los claramente PIAs, el a pago parte facultativo explícita y la do centralización de los PIAS prestadores de e a alto costo centralização dos en prestadores el de Fondo alto Nacional de custo Recursos, no como Fundo mencionamos Nacional de recién. Recursos, como En falamos particular, la anteriormente. reforma buscó universalizar el A acceso y reforma generar tentou equidad en el financiamiento y unificar o redujo la acesso e exposición de los hogares a reduz los pagos a directos. exposição dos lares En aos pagos definitiva, la combinación diretos. de más financiamiento Definitivamente, a público combinação y mejores de instrumentos de orçamento protección público e financiera, como melhores ya sabemos, instrumentos de explica por qué proteção el gasto bolsillo financeira se mantiene explica por que o controlado gasto aún en do un próprio contexto bolso de está mayor controlado, complejidad mesmo num sanitaria. contexto de maior complexidade sanitária. Y en este gráfico de evolución de Nessa financiamiento público gráfica y de privado en evolução relación de al financiamento público e gasto en privado em salud, relação ao gasto em saúde, podemos ver cómo en 2005, vemos como em ¿no? 2005 El financiamiento estaba prácticamente o dividido financiamento en está partes praticamente iguales, dividido em partes iguais, 53% de gasto 53% privado de y gasto 47% de gasto público, y financiamento se ve bien claro privado cómo a e partir del 47% 2007, que es el público, año e clave como em hito de la reforma, con la 2007, creación del com a seguro, se criação do observa un cambio seguro, estructural. El vemos uma financiamiento mudança público estrutural. O inicia un financiamento público crecimiento inicia sostenido, um alcanzando niveles crescimento del orden del 74% en la última década, com mientras que el níveis de financiamiento privado desciende 74% hasta na última estabilizarse en el década rango e o de financiamento privado 26-27%. baixa até Y este 26%. desplazamiento del financiamiento privado hacia el Esse, público es clave essa para entender la mudança reducción para o y público contención é del gasto de chave para ter bolsillo. a contenção A de medida gasto do que el próprio bolso. seguro incorporó nuevos À medida que o colectivos, seguro amplió la cobertura incorporou efectiva novos de los coletivos, PIAs ampliou y a fortaleció mecanismos de protección cobertura financiera. La e proporción del financiamiento que depende del gasto garantizou directo de los hogares se redujo claramente de forma se significativa.
Y es en garantiu este o sentido orçamento, que uno de baixou o los gasto objetivos próprio centrales de do la próprio bolso reforma en dos lares. E 2007 isso com a fue reforma mejorar do la equidad del 2007, financiamiento, o objetivo era melhorar a reduciendo las equidade, cargas financieras sobre los reduzindo a hogares carga y financeira fortaleciendo sobre os lares claramente e el rol del Estado en la fortalecendo protección claramente o papel frente do a los riesgos Estado sanitarios. Y además, el frente aos aumento de riscos las tasas sanitários, efectivas permitió além do absorber aumento presiones crecientes del gasto do financiamento asociado, como público, também dijimos, a vê o medicamentos y tecnologías de crescente de alto gasto costo, como evitando que estos costos medicamentos se de alto trasladaran al custo, financiamiento evitando que esse, privado y, en última esse instancia, custo al gasto de seja bolsillo. pagado Es decir, la pelo reforma no solo financiamento reconfiguró privado. Então, a quiénes financia el reforma não sistema, sino que só fortaleció mudou, la mas protección fortaleceu financiera a de la proteção población, financeira da população, reduciendo la exposición de los hogares reduzindo a a los exposição gastos dos en salud. lares aos gastos em saúde. Le doy paso a Cecilia. Eu vou passar a palavra para a Cecília. Yo igual voy a continuar con la misma presentación, así que Eu continuarei com a como mesma les venía apresentação. comentando Estão, Chantal, como a la Chantal idea del falou, a sistema de salud ideia uruguayo obviamente es do continuar sistema de saúde avanzando uruguaio é continuar en términos de avançando protección em termos financiera, de proteção en particular financeira, en este contexto de presiones que especialmente ya no venía contexto de describiendo pressões Chantal y que también que descreveu Chantal mencionó e Claudia recién falou en sus Cláudia palabras. também nas suas Y este palavras. camino Esse incluye la caminho ampliación inclui a del plan de ampliação prestaciones de planos de cubiertos prestações y continuar cobertas también e trabajando en lo continuar que também hace la trabalhando regulación de no estas que faz moderadoras, a regulação das siempre con el classes faro ¿no? moderadoras, de mejorar el sempre com o acceso, faro de de melhorar o reducir el gasto de acesso, bolsillo reduzir o y de gasto simplificar do próprio bolso e el funcionamiento del simplificar sistema. o funcionamento do sistema. Obviamente que cuando una prestación pasa Obviamente, a quando estar uma incluida apresentação passa a estar en lo inclusa que nosotros conocemos como el no PIAS, que nós deja de ser una barrera conhecemos como económica para las PIAs, personas para de ser y uma pasa a barreira formar econômica para as parte pessoas e de passa a lo que formar hace a las parte garantías básicas de do que faz as cobertura de ese garantias sistema, básicas de ya cobertura do sea sin sistema, costo o a través pois, del pago de sem una tasa custo, moderadora através do que pago está de uma regulada. taxa Por moderadora que eso está nos parece regulada. importante traerles Por isso, achamos acá importante lo trazer que es la hoja de o ruta que de las é a últimas folha de incorporaciones rota al das PIAS. últimas incorporações ao PIAS. A lo largo de este año, en el Ao 2025, se longo fueron do ano incorporando 2025, distintas se tecnologías con incorporaram distintos diferentes mecanismos de tecnologias com financiamiento. diferentes Algunas se han financiado a través del sistemas Fondo de Nacional de financiamento, Recursos, algumas com o como es Fundo la Nacional de ampliación Recursos, de la como é a cobertura ampliação da de cobertura cardiodefibriladores. de Otras también se han cardiodefibrilladores. financiado a través de las Também se cápsulas de financiaram através FONASA, das como cápitas la do laparoscopía FONASA, de apéndice. a laparoscopia de Y un apêndice. punto relevante que E queríamos outro ponto compartirles relevante que queríamos compartilhar en este punto, nesse desde la ponto, óptica del desde a financiamiento, óptica es que estas de incorporaciones financiamento, se é han que dado as en el marco de incorporações foram acuerdos dadas no marco con de los prestadores de acordos salud com os prestadores de y que han saúde permitido sumar e permitiram somar prestaciones sin un aumento prestações específico de la sem tasa, um aumento reforzando específico, esta lógica de reforçando a eficiencia lógica del de mecanismo de pago. eficiência do mecanismo de pago. En paralelo, al mismo tiempo, se Paralelo, ao mesmo ve tempo, se estudiar la vê incorporación de la analgesia del parto, estudar que esa, ya o está pago bastante de avanzado y se a- prevé que ya medicamentos para do parto principios está del avançado semestre que e para viene princípios do va a próximo estar incorporado semestre al PIAS. deveria estar incorporado o Y PIAS. también se ha E trabajado também se arduamente trabalhou en la arduamente implementación de un na método formal de implementação de um método priorización para formal las de priorização incorporaciones al para as PIAS, o sea, incorporações ao al PIAS formulario terapéutico de e ao medicamentos, formulário terapêutico de en lo que hace al medicamentos periodo no 2026-2029. período La lógica 2026-2029. de este proceso es un A lógica poco do processo, um ordenar las pouco decisiones, hacerlas más ordenar as transparentes y decisões, hacerlas en fazer evidencia y las en el impacto transparentes, a la colocar em salud evidência e o impacto de da la saúde población que puedan tener da la população que incorporación possam ter a incorporação de estas prestaciones, dessas así como prestações, también considerar la assim sostenibilidad como financiera del também sistema. garantir a sustentabilidade do sistema. Y por las dudas que tuviésemos un E auditorio se tivesse renovado, alguma nuevo, dúvida de ter queríamos también traerles un auditório poco renovado, novo, queríamos trazer a também um colación cómo pouco funciona el tema de como cuál es la funciona política de tasas moderadoras que está a que, vigente en nuestro país. esse tema das taxas Y moderadoras. contarles que en primer lugar Contar que, em existe primeiro un tope lugar, general al tem um copago, ¿sí? Hay top tasas, geral, hoy las tasas tem moderadoras están taxa, as topeadas en taxas moderadoras 880 estão pesos com um más top de IVA y el timbre 880 profesional, pesos mais lo que IVA fija un costo e o máximo al timbre usuario profissional, que que o custo está máximo do alrededor de los usuário é ao 25 redor dos dólares. US$ 25. Cabe aclarar que existen É tasas bom reguladas esclarecer que solo para los existem prestadores taxas reguladas integrales sin só fines nos de lucro, lo prestadores que llamamos integrais, JANC, que en el chamamos de prestador junk, público,
prestador no público hay precios faz. moderadoras y en los seguros privados estos E precios nos no seguros están privados, esses regulados. preços não estão Además de regulados. este tope general, el sistema Além do incorpora tope geral, o criterios de vida, sistema estableciendo incorpora critérios consideraciones y de topes vida, específicos estabelecendo para critérios determinados medicamentos y específicos tratamientos. para, Esto incluye, por ejemplo, dependendo do medicamentos para la medicamento e diabetes, tratamento, medicamentos para algunos diabetes, por neurolépticos y exemplo, antidepresivos alguns y los neurolípticos e fármacos oncológicos antidepressivos, están incluidos fármacos oncológicos que particularmente estão en el IPT. incluídos. También existen topes reducidos para Também ciertos existem tratamientos topes crónicos de reduzidos alta para alguns prevalencia, tratamentos como crônicos de los alta prevalência, antihipertensivos, como os y para algunos medicamentos antihipertensivos, específicos, e para alguns como medicamentos el específicos, escitalopram. La como lógica o detrás de estos sistemas en escitalopram. realidad no es A homogénea, lógica atrás dos sino sanitaria, esquemas ¿no? Y se não é trata de homogênea, mas priorizar la continuidad del sanitária. tratamiento Tentamos y de priorizar reducir a las prioridade de barreras tratamento e reduzir as económicas en barreiras enfermedades crónicas econômicas em doenças que se consideran crônicas de alto impacto a la salud. consideradas de alto impacto à saúde. Siguiendo con esto de las políticas de las tasas moderadoras, Continuando com as existe políticas das también el casas cobro de una moderadoras, única existe tasa também o moderadora por cobro de uma tratamiento única taxa mensual. moderadora por tratamento En mensual. algunos casos, o sea, este Em criterio ya se alguns aplica, por casos, esse ejemplo, a los critério já é tratamientos que son con aplicado, por exemplo, a antibióticos y tratamentos que algunos são com tratamientos crónicos antibióticos, seleccionados, alguns tratamentos se acaba crônicos de denominar selecionados, antihipertensivos, y algunos de fármacos de uso antihipertensivos, continuo, pero alguns de que fármacos obviamente de buscan uso siempre el contínuo, objetivo de mas facilitar la que continuidad têm o del objetivo de tratamiento facilitar a y de evitar continuidade dos que estos tratamentos e copagos acumulados se evitar que esses transformen copagos en acumulados se una barrera al transformem acceso. numa barreira ao Actualmente se está acesso. trabajando en ampliar Atualmente esa está definición se del cobro trabalhando de em un ampliar ticket a mensual por definição de cobro de tratamiento, um ¿no? ticket mensual por tratamento, Justamente que sea un ticket por justamente que tratamiento y no un ticket seja um por ticket por medicamento, tratamento e não por porque así medicamento, también evitamos que se pueda porque jugar assim con las também evitamos que presentaciones que se possa realizan jogar de los medicamentos. Y com también as se está apresentações trabajando dos en evaluar la medicamentos, estamos regulación de trabalhando precios por também a avaliar a prestaciones regulação que hoy de no están incluidas en el prestações que IPS, não por lo que estão ahí inclusas también se hoje, vería pelo qual un impacto também importante, seria um ya impacto que ahora importante, en já estos que casos los agora, nesses prestadores casos, pueden cobrar os lo que quieran prestadores los podem cobrar o usuarios, que si no quiserem está os dentro del usuários, IPS, digamos. se não estiver dentro do Con esto lo que PIES. queríamos mostrarles es que la Com isso, regulación de queríamos copagos mostrar que es a un regulação proceso de dinámico copagos é um que processo se va ajustando dinâmico para mejorar el que vai acceso se y la ajustando protección para melhorar o acesso financiera e proteção permanentemente. financeira permanentemente. Y la idea entonces, para ir dando un poco cierre A a estas ideia é presentaciones bom, para fechar a planteadas como apresentação, concretas, queríamos dejarles planteados algunos desafíos queríamos deixar alguns para el sistema de salud desafios en términos para o de lo sistema que de hace saúde al em gasto de termos bolsillo do que faz o y a la gasto protección do próprio financiera de los bolso e a hogares. proteção financeira Vamos a dos tratar como lares. de centrarnos en Tentaremos de nos estrictamente lo centrar que estritamente nos no que convoca. Bueno, uno de los nos principales reúne retos aí. que Dos tenemos hoy principais en día desafios que es el temos hecho de atacar los tiempos de hoje espera, é ¿no? atacar os Sabemos que tempos cuando de el acceso espera. se retrasa, Sabemos que quando muchas veces las personas terminan recurriendo al sector privado, a pagando de su atenção bolsillo retrasa, satisfacer as la pessoas acabam necesidad de indo para o salud que les genera, setor lo que privado va para en poder contra de los objetivos de eh, protección financiera. ser Entonces, en ese atendidos, né? E marco, isso se vai está trabajando a contra os través de una objetivos. comisión en el Nesse ámbito de la marco se FUNASA, trabalha numa orientada a definir estrategias comissão de para la trabalho no reducción de marco los tiempos de da espera, para Junasa mejorar la para a definição eficiencia da del estratégia para a registro, redução la do tempo de priorización de la espera demanda, e a avanzando medição do tempo de acesso en oportuno, lo que hace a la gestión de las avançando o que agendas de faz a consulta gestão das externa. agendas de consulta externa. Un segundo desafío clave Um es segundo la salud mental, desafio-chave donde é a saúde históricamente mental, el gasto onde con historicamente o ha sido gasto alto y las barreras de acceso tem han sido sido alto muy e as relevantes. barreiras foram muito La salud mental relevantes. es un eje A crítico, saúde mental é no um eixo solo en crítico, Uruguay, sino que es algo que se não está só em viendo en toda la Uruguai, región. Y en este campo, e nesse el sistema avanza a campo o través sistema de lo avança que através denominamos la do Estrategia que Nacional de chamamos de Salud Estratégia Mental, Nacional de que Saúde busca Mental, reorganizar la atención y que tenta mejorar el reorganizar a acceso, atenção, melhorar donde o un acesso, elemento central onde um elemento que tiene esta central estrategia es la que tem a incorporación de estratégia é a prestaciones de salud incorporação mental de en el IPS, prestações de saúde mental, lo que va a permitir, bueno, obviamente o reducir, que ya se han incorporado permitirá, en el último tiempo, bom, já se incorporaram no y van a último permitir tempo reducir e copagos permitem y reduzir avanzar en términos de protección e financiera avançar em en un termos de proteção espacio donde la financeira num demanda es espaço creciente y onde a prioritaria. demanda é crescente e é En vital. definitiva,
estos desafíos que Definitivamente, traemos esses desafios que a gente acá para traz compartir con ustedes aqui muestran para compartilhar com que vocês reducir el gasto de mostra que bolsillo no es reduzir o solo una gasto cuestión de próprio, precios do de próprio los bolso pagos, não é sino só que también preços ou se copago, trata de garantizar el mas acceso também é garantir o oportuno, acesso una cobertura oportuno, efectiva, uma cobertura especialmente en efetiva, áreas que son especialmente em más áreas críticas. que achamos críticas. Un tercer desafío Um que ponto de vamos a presentar desafio que vamos apresentar en términos de, é para que em avanzar, termos para de continuar para en avançar, para esto continuar, de caminar hacia isso una de mejor caminhar protección para uma financiera de melhor los proteção hogares, financeira es cómo se definen las dos lares, é incorporaciones como definir activas as y el promedio terapéutico del ingreso, incorporações para reducir el gasto de bolsillo para y reduzir o evitar gasto soluciones do próprio individuales. bolso Es e evitar clave soluções contar individuais, é chave con ter procesos de incorporación que sean processos de más incorporação que sistemáticos y sejam anticipatorios. Es decir, sistemáticos en e este sentido, antecipatórios. también hace un Nesse ratito les sentido, comentaba, se está trabajando en está instancias se trabalhando em de consulta a la instâncias de academia, a los consulta da usuarios, a los academia, dos prestadores, usuários, a dos los programas prestadores, os de salud del programas Ministerio de Salud, de saúde, Ministério de con el Saúde, objetivo de relevar com o prestaciones objetivo y de dar tecnologías sanitarias que prestações e se consideran tecnologias sanitárias prioritarias consideradas incorporar. Y a partir prioritárias de para este incorporar. A relevamiento, partir do el Ministerio va a relevamento, definir las o incorporaciones Ministério buscando definirá as ordenar la incorporações, demanda, tentando ver reducir a las inequidades ordenar a demanda, y reduzir siempre dar respuestas inequidades e sempre dar respostas colectivas en lugar de soluciones coletivas parche. em vez de Este soluções proceso passo a passo. incorpora Esse múltiples processo actores incorpora y la múltiplos idea es atores tener como e a producto ideia é final ter como produto criterios final explícitos critérios de explícitos priorización para que todo de este proceso priorização sea más para que o transparente para processo todos. seja o mais transparente para todos. Por otra parte, queríamos también traer un Também poco queríamos a trazer colación el fenómeno de lo que es o la fenômeno judicialización, do que é a que también sabemos que no estamos ajenos judização, a lo que está sucediendo a nivel o que está de la acontecendo a nível región y del mundo, da região e do particularmente a mundo, través de los recursos de amparo. especialmente Hoy el gasto através dos asociado a los recursos recursos de de amparo alcanza amparo, aproximadamente 74 millones de que é dólares, quase lo que 74 representa milhões de más de la mitad del dólares, presupuesto del que é Ministerio de quase a Salud. metade do orçamento do Ministério de Entonces, Saúde. con todas las complicaciones que esto implica, que ya las conocemos y las hemos compartido también en otras Com instancias, tudo isso que a gente vê, que además de generar que compartilhamos respuestas também, individuales, além de ter no respostas siempre están alineados individuais, con não criterios de sempre estão equidad, con alinhadas evidencia o con com evidência. eficiencia del sistema. Por eso se está trabajando en una estrategia de minimización de Por los isso recursos estamos también, trabalhando numa involucrando al Poder estratégia Judicial, de a las cátedras de las redução de facultades de recursos de medicina, amparo, con el objetivo, bueno, com de o fortalecer estas objetivo de respuestas fortalecer a sanitarias resposta colectivas sanitária y de reducir coletiva e de el gasto de reduzir bolsillo o gasto y do un próprio gasto bolso público desordenado. e o gasto jurídico adicional. Por último, comentarles Finalmente, que también hemos comentar que também observado una tendencia creciente observamos uma de un tendência aumento de grande, prácticas diferenciadas crescente o de servicios VIP, aumento de que llamamos, práticas diferenciadas ou serviço está muy BIP, vinculado a lo que que hablábamos hace chamamos, un ratito vinculado ao que a gente la falava agenda y los tiempos de espera, da agenda, os ¿no? tempos de Que espera, cuando los né? tiempos de espera en la Quando os cobertura tempos de regular espera, son elevados, cobertura se genera un regular são incentivo a elevados, pagar por fuera del se sistema gera um para acceder incentivo más para rápido, pagar fora do lo sistema que para empieza a acessar mais introducir rápido, diferencias de acceso basado o en la que capacidad de traz pago de las diferenças de personas, acesso nas generando capacidades de pago das sus pessoas, consecuentes inequidades, gerando, afectando los claro, tiempos de espera y inequidades, la afetando tempos priorización de clínica. espera e a priorização Por eso es clínica. necesario definir Por isso é que lineamientos é regulatorios necessário definir que alinhamentos aseguren la equidad en el regulatórios sistema, que garantam a equidade no sistema. y esto también trae de la Isso mano também traz desafíos en términos de la calidad de desafios los em termos servicios da dados, qualidade dos ya serviços que dados, haya calidades diferentes, e digamos, puede tenha consolidar qualidades circuitos diferentes, diferenciados de pode atención dar dentro de un circuitos mismo prestador. diferenciados da atenção Entonces, dentro do desde la mesmo perspectiva prestador. Então, del desde a SNIS, el perspectiva desafío es do fortalecer el SNIS, acceso oportuno o y la calidad de la desafio cobertura é regular, fortalecer de o modo que esta acesso oferta VIP no se oportuno transforme en una respuesta estructural para que isso não a los seja problemas de uma acceso. resposta estrutural aos problemas de Por acá, en acesso. realidad, nosotras iríamos cerrando nuestra Por presentación, aqui fechamos a nossa pero en apresentação. síntesis,
queríamos Mas, em decirles que avanzar resumo, en queríamos protección dizer que financiera avançar em proteção implica, como financeira vimos, actuar implica, como a en gente varios viu, frentes atuar em distintos al vários mismo frentes tiempo, diferentes ¿no? Porque ao por un mesmo lado, tempo. mejorar la De um cobertura del lado, PIA melhorar a y las cobertura do tasas PIAS moderadoras, e as por el taxas otro e lado, regular as taxas moderadoras, garantizar do un outro acceso lado, conjunto, garantir o acesso especialmente reduciendo oportuno, los tiempos de espera, especialmente reduzindo fortaleciendo tempos de áreas espera e prioritarias fortalecendo como la áreas salud prioritárias mental. como saúde Al mental, mismo tiempo, ordenar las ao incorporaciones mesmo de tempo tecnologías ordenar as sanitarias, incorporações de tecnologias la sanitárias. judicialización A es clave para dar utilização respuestas que é sean chave para colectivas, ter equitativas respostas y coletivas, sostenibles. equitativas e El desafío sustentáveis. entonces es O desafio, seguir então, é avanzando hacia continuar un sistema avançando que reduzca el gasto de de uma bolsillo, forma garantice para la reduzir calidad o y gasto do preserve la próprio bolso, sostenibilidad melhorar a financiera qualidade e preservar a del BRIS. sustentabilidade financeira do Muchísimas deslize. gracias a las colegas de Muito Uruguay. Nos hemos obrigada, colegas de sobrepasado un poco Uruguai. del A gente tiempo, pero passou um creo que pouco do nada más, tempo, mas muy, acho muy que brevemente voy a hacer, brevemente resaltar dos puntos. Creo que eu sí quería había una destacar pregunta de dois cuál es pontos. Se el alguém secreto de Uruguay, que iria todos perguntar queremos ser qual é o como segredo Uruguay. de Creo que hay Uruguai, dos que todos elementos queremos ser como clave que son Uruguai. muy importantes. Acho El que tem primero dois es definición elementos-chave. Primeiro, a clara definição de un conjunto clara de um de conjunto beneficios. de Y el segundo es el benefícios, manejo e o segundo de é las tasas manejo moderadoras das como taxas elementos principales moderadoras como elementos principais fortalecer la protección para financiera. fortalecer a proteção Creo que el financeira. mensaje que queríamos Acho darles que a es que mensagem que queríamos la dar é que a universalidad tiene sus universalidade retos, tem seus pero que lo desafios importante es que la próprios. discusión E o esté importante é ahí, que a pero para discussão ello la esteja evidencia aí, es para isso a importante evidência é también. importante En eso também. hemos contribuido desde Bom, e OPS nisso durante contribuímos este desde a año, esperamos OPAS seguir durante esse contribuyendo, ano. generar evidencia Esperamos y tratar de continuar contribuindo, entender gerando cuál es evidência, la tentar entender composición y el detalle qual é a del gasto de composição e o bolsillo y cómo afecta detalhe la protección e financiera como afeta a proteção a quién afecta, financeira no e a solamente cómo, sino a quem quiénes afecta. afeta, Y es un poco lo não que só como, Ernesto nos mas presentaba as pessoas que al afetam. E um pouco o inicio. que o Ernesto falou Hay no evidencia início, de que son los tem pobres evidência que los que são os siguen siendo los más pobres que afectados, los continuam sendo os quintiles más pobres mais son los que siguen siendo más afetados. afectados, y evidentemente hay algo que no E estamos haciendo bien. evidentemente tem uma coisa Las que a gente respuestas não van está por los dos fazendo bem. lados, no A solamente por la resposta são dos eliminación del dois gasto de lados, não só bolsillo, pela sino también por eliminação do incrementar el gasto gasto próprio, mas público, também y por como bien lo incrementar o decía gasto Cecilia y público. Chantal, E cuando como el falou sector público Cecília no e Chantal, responde com o bien, setor público não ese responde espacio que bem, queda esse espaço que disponible lo llena el fica sector privado, disponível, porque la preenchido pelo demanda está ahí. setor Yo me privado, quedo porque a ahí demanda está con aí. las reflexiones. Eu fico então com as Antes de refeições. pasarle a James, nada más un Antes de segundo, passar o quiero Jameson, um aprovechar de segundo, hacer gostaria de aproveitar un para comercial y por favor fazer los invitamos a que um convite revisen a y ver, puedan, poder, eh, possam. estaba tratando de compartir la otra pantalla, pero bueno, no Estava importa. tentando compartilhar outra tela, mas não, Hemos não estou producido conseguindo. un fact sheet con Produzimos um fact informaciones sobre sheet datos com informação, en com salud. dados em Lo pueden saúde. acceder aquí, ya Pode está acessar disponible en la aqui. página Está web de disponível na OPS. Si página da ustedes utilizan OPAS. el Se QR code vocês que está usam presente o aquí, lo Q- pueden ver tanto en español, en inglés y código en portugués. QR, podem ver Y em bueno, inglês, solamente espanhol e los português. invitamos a que por Só favor queria convidar a lo revisen. todos. Es la Dá primera uma vez que hacemos olhada, é a este tipo primeira de vez que a gente ejercicios y faz esse hacemos tipo de disponible este tipo de exercício información e para la colocamos discusión disponível esse tipo hacia de adelante. informação para a discussão. James, muchísimas gracias por James, muito esperarnos y por tu obrigada por nos paciencia y por esperar, pela favor, sua paciência. sé que tienes Por parte favor, eu de un sei poco que el você tem camino de parte cómo do OPS puede caminho ayudar do a como estos a retos, OPAS pode que ajudar incluso esses aquellos sistemas desafios universales todavía e os siguen sistemas presentando en este universais que momento ainda presión continuam financiera y de apresentando calidad y questões de proteção suficiencia del financeira e gasto público. qualidade e Adelante, James, suficiência do por gasto favor. público. Muchas gracias, Claudia. Muito Quería también agradecer a todos los obrigado, Cláudia. participantes Queria y agradecer felicitar os también participantes todos, dar parabéns a la panelista às Marina y panelistas Darcio de Marina e Brasil y Cecilia y Darcio do Chantal también de Brasil, Uruguay Cecília e para Chantal ofrecernos também do Uruguai, por nos estas oferecer lecturas, estas reflexiones que tienen desde las essas perspectivas y leituras, además essas a ti también, perspectivas. Você Claudia, para também, su excelente Cláudia, moderación, además pela a essa Ernesto excelente para la moderação, presentación del contenido. Ernesto pela Voy a cambiar apresentação. a inglés ahora. Vou mudar agora para o I think really inglês. what we've seen in today's discussions is very clear. Financial protection is core O to que an unfinished ouvimos health hoje agenda in the foi region, muito claro. A proteção both really in the financeira health é sphere and in the chave development sphere. na We have região, seen that we're no making que progress tem a towards the ver com achievement o of universal health, desenvolvimento. especially in Estamos expanding formal avançando coverage and increasing em service saúde universal, especialmente em aquilo que availability. tem a ver Yet com a direct payments at disponibilidade the de point of service serviços. remain high,
Agora, em But levels of relação aos financial pagamentos protection remains diretos, ainda limited. são altos Too no many people avanço still de face proteção economic hardship financeira e and são seek care, limitados. particularly lower-income families. Muitas So we have pessoas much to ainda do to têm ensure access to problemas needed services econômicos without e incurring financial deveríamos hardship. assegurar o I'm aware acesso that the a region's health esses systems really rely serviços heavily on public financing. e Around abrir os one-third of total health sistemas. expenditure comes directly from households' out-of-pocket payments, as Claudia has well Um mentioned. terço These dos out-of-pocket payments pagamentos really de despesas already exceed the pessoais 20% e threshold em and relação pushing a one in five que people já atingimos o into financial hardships. In 30% addition, our de public 1 a 5 investment pessoas em remains relação a stubbornly problemas low, financeiros. and we've O yet to move investimento forward really on the público regional é commitment muito of baixo e 6% of ainda GDP estamos in terms of public continuando investment in com health. o compromisso A regional de shortfall that not 6% only do proves PIB. Em insufficient, but also termos de heightens the investimento risk público e of de us saúde e reversing alguns outros to problemas que são previous ainda eras insuficientes where households bear the e que burden of criam funding riscos. healthcare and health systems. E ainda Also, to temos change the problemas reality, we em really termos need de to increase the advocacy dos and work lares towards e improved public os investment in fundos health, para public serviços de saúde, increased sistemas and de encouraged saúde e uma public mudança da investment in health. realidade It's the basic e uma fundamental tenet to defesa build more desse resilient health systems based incremento. on strong Então, primary health care, precisamos de capable of integrating sistemas de services saúde more mais organized themselves. So resilientes, this is mais really my message, fortes the em message we have from relação our director, à atenção de Dr. saúde Barbosa. primária e For our serviços part, through our work integradores. in health systems, in E financial por nosso protection, through trabalho em issues such as the aquilo que tem Alliance a for ver Primary Healthcare com and the World Bank sistema Lead to de American saúde e Development Bank, proteção we financeiras are going to e as continue to work to support iniciativas countries in da addressing Aliança chronic de underinvestment in Atenção de health. Saúde The Primária e do Alliance Banco itself for Primary Healthcare Mundial, is now do Banco de operational in 11 Desenvolvimento countries, driving Interamericano, innovation e and também investment in primary trabalhar healthcare. em And apoio it's aos through the alignment of países Powell's e mandates in health focar systems and services e and esses, mobilizing this o collective pouco action, we investimento em expect to be saúde. better positioned to support you in Então, the countries precisamos and de our ter uma partners to ação increase public coletiva e investment in uma health and melhor strengthen posição financial de protection. apoio So once again, let me nos thank you all. The time to países act is e really o now, through incremento our de collective investimento commitments. I'm sure público you em agree with us saúde that e a proteção this is a very financeira. important day in Mais uma celebrating vez, muito obrigado por estar Universal Health Day nessa sessão. 2025, and the messages we need to Um take dia from muito here. importante, a We need celebração to do take Dia it de to our Saúde countries with our Universal partners, with our 2025 governments, e as to mensagens ensure que, that we really que continually temos be hoje, que moving toward the ouvimos achievement of hoje. universal É access to muito health and importante universal que healthcare continuar com in esse universal health movimento coverage de in the Americas. conseguir o Thank you acesso very much. universal de saúde, de cobertura de saúde universal Muito das Américas. Muito obrigada, obrigada. James. Boas festas para todos. Que o próximo ano traga o melhor para todos e muitas mais vias de colaboração e poder continuar trabalhando juntos. Gracias. Abraço a Feliz año. todos, que estejam muito bem. Feliz Feliz ano. año. Chau, chau.